Que bom estar com você aqui novamente no nosso canal Cotidiano. Hoje vamos refletir sobre o seguinte tema: deixem as profetadas de lado e ouçam a palavra profética. O texto que vamos usar como base para essa reflexão encontra-se em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: a palavra de Deus: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a luz que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você já ouviu alguma profecia aí para o ano de 2021? Você recentemente ouviu alguém falando sobre uma profecia aí para os próximos 10 anos? Meus queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele fala para nós ouvirmos a palavra profética. Será que são essas profecias que as pessoas têm dito aí de coisas que irão acontecer no futuro? Creio que não. O texto, ao nos apresentar a ideia de ouvir a palavra profética, o apóstolo Pedro está falando sobre a própria Escritura Sagrada, que é a revelação de Deus para os homens. Sendo a palavra de Deus revelação de Deus para os homens, nós precisamos ouvir a palavra profética. Mas, meus queridos, vivemos um tempo onde as pessoas ouvem muito mais aquilo que homens, às vezes, que querem mostrar uma certa autoridade, um certo poder, têm a dizer, mas se esquecem de ouvir aquilo que Deus está dizendo. E aí, meus queridos, num tempo onde os falsos profetas estão se multiplicando, as profetadas também se multiplicam dia após dia. Eu ouvi uma frase que foi colocada na boca do pastor Billy Graham, né? Foi dito que ele disse isso, eu não averiguei esse fato, mas diz o seguinte: diz que o grande avivamento no mundo acontecerá através da nação brasileira. Veja só, eu me questiono sobre isso. Até mesmo diante daquilo que a Bíblia diz, diante daquilo que a Bíblia fala. E eu creio, meus queridos amigos, que a Igreja de Deus, o povo de Deus, é aquele que pode ser usado nesse tempo e deve ser usado nesse tempo como boca de Deus, como voz profética de Deus, no sentido de pregar e anunciar a palavra do Senhor. Eu acredito que se precisa acontecer um avivamento, e eu desejo que isso aconteça, e se vier esse avivamento virá pela Igreja de Deus espalhada por todo o mundo, que sou eu e é você. Meus queridos, é um tempo de repreendermos a obra de Satanás, mas é tempo também de abrirmos a nossa boca, proclamarmos as verdades da palavra de Deus. Pensando então nesse povo de Deus que Deus chamou, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, ele vai falar sobre esse povo. Olha o que ele diz sobre esse povo. Ele diz assim, olha: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E olha só o versículo 10 complementando, né? Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Meus queridos, a Igreja de Deus é o povo que Deus quer usar nesse tempo.
A igreja de Deus, ela tem sido atacada. A igreja de Deus, ela está sendo confrontada. Mas a igreja de Deus está sendo chamada para ser sal e luz do mundo. A igreja de Deus está sendo chamada para ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Acho interessante que algumas polêmicas desse tempo, que talvez você já esteja ouvindo, Deus nos tirou das 4 paredes do templo para nos colocar em nossas casas. Mas, meus queridos, quando a gente pensa na nossa casa, a nossa casa também não são 4 paredes? Tem mais paredes, né? É dividido em quartos, banheiros, cozinhas, tem até mais paredes, né? Tem até mais separação dentro da nossa casa. E pensa bem, tanto o templo ou um auditório, um lugar de encontro, quanto uma casa, elas podem ser locais onde Deus se faça presente através do seu povo. Mas, meus queridos, a igreja não é chamada em todo o Novo Testamento nem para ficar parada dentro de um templo de 4 paredes e muito menos para ficar parada dentro de sua casa com mais paredes. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é ser luz para esse mundo. A palavra eclesia ou eclésia, né? Ela traz essa ideia de ser chamado para fora. E nós continuamos sendo chamados para fora. Sim. Leia o Novo Testamento. Leia e ouça a palavra profética. A palavra profética, a palavra de Deus, a Escritura de Deus nos mostra que a igreja é chamada, está sendo chamada ainda nesse tempo para sair pelo mundo, levando esperança, levando Jesus, anunciando salvação. Aí você pode me questionar, mas e a pandemia e a situação que a gente está vivendo? Meus queridos, a palavra e a ordenança de Deus ainda é mais viva então para mim. Veja só, se as pessoas estão morrendo sem Jesus, se as pessoas estão adoecendo sem Jesus, se as pessoas estão perecendo sem Jesus, o que será desse mundo sem a igreja? Nesse tempo, o inimigo está querendo calar a voz da igreja. E é tempo de nós refletirmos sobre o agir de Deus. É tempo de nós sermos sal, é tempo de sermos luz, é tempo de sermos embaixadores da palavra de Deus. É tempo de levarmos outros à fé no Senhor Jesus. É tempo de anunciarmos essas virtudes daqueles que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não vamos ficar parados. Vamos usar os recursos que Deus tem nos dado nesse tempo, como eu estou aqui nesse canal para falar de Jesus. Vamos usar outros recursos, mas a igreja precisa influenciar esse mundo. E é tão bom quando a gente vê pessoas influenciando o mundo. Eu vi um vídeo agora há pouco de um sargento lá em Minas, e esse sargento estava com a sua tropa lá, falando sobre Deus, falando sobre Jesus, e esse sargento já está sendo investigado sobre isso. Veja só, inversão de valores. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus na nossa sociedade para anunciar a Jesus e para testemunhar sobre Jesus. Vamos apoiar os pastores, vamos apoiar os missionários, vamos apoiar os evangelistas, aqueles que estão no campo realizando a obra de Deus, e vamos ser a igreja do Senhor Jesus nesse tempo. Ouça a palavra profética, ouça a voz de Deus. Não fique ouvindo fábulas. Interessante, para concluir, esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim, olha: porque não lhe demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no monte.
Pedro está falando aqui daquele momento da transfiguração, onde apareceu Moisés e Elias e Jesus, naquele momento, sobressaindo. E Jesus é a mensagem de Deus para esse tempo. Deus falou no passado de várias formas, diversas maneiras, Hebreus capítulo 1, mas Deus tem falado, a voz profética de Deus nesse tempo é o próprio Senhor Jesus, e a sua palavra é o instrumento que Deus nos dá para proclamarmos sobre o Senhor Jesus. Então, meus queridos, está na hora da gente amadurecer na fé. Chega de profetada, tá bom? Chega de coisas e de adivinhações, porque a Bíblia mesmo condena isso. Vamos falar de Jesus, vamos anunciar Jesus, porque eu creio que Deus tem plano para a sua vida nesse tempo, Deus tem planos para a sua igreja nesse tempo. Chega de profetada e vamos falar da voz profética, vamos falar de Jesus e de sua palavra. Um abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, meu desafio é que você compartilhe ele com outras pessoas para que eles possam ouvir sobre Jesus e não serem enganados, não caírem em fábulas humanas de pessoas que são enganadores. Muitos desses só visam o lucro, só visam o seu próprio bem-estar e esquecem da missão que Deus nos deu. Temos uma missão nesse tempo. Não adianta ficarmos presos dentro de 4 paredes de uma igreja, não adianta ficarmos presos dentro de várias paredes que tem no nosso lar. Precisamos sair pelo mundo espalhando a luz de Jesus e a graça do Senhor Jesus. Tenha cautela, tenha cuidado, faça isso com zelo, mas não deixe de proclamar as virtudes do Senhor Jesus. Um abraço a todos aí e até a próxima. Se inscreva aí então no nosso canal, curte esse vídeo e compartilhe aí com outras pessoas.